Olá, meu nome é Maxson Bruno Pereira Vasconcelos, eu sou advogado, deficiente visual e hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Hoje eu não vou passar para vocês dicas rápidas e básicas de direito, mas eu vou falar um pouco da minha trajetória de vida e como eu me tornei um deficiente visual. Bem, eu nasci no dia 2 de junho de 1983, eu tenho 36 anos. E em 1994, eu tinha 11 anos de idade, jogando bola, eu sofri um acidente, sofri um chute no meu olho esquerdo. E isso ocasionou o estraçalhamento da retina do meu olho esquerdo. Meus pais, eles me levaram a alguns oftalmologistas aqui em Natal, e aqui em Natal não teve jeito e recomendaram que a gente viajasse até a Goiânia, pois lá era um grande centro, um centro de referência em retina. Chegando lá, a notícia também foi negativa. O médico relatou que eu tinha realmente perdido a visão do meu olho esquerdo, não tinha como mais recuperar. E fiquei cego do meu olho esquerdo. Mas levei uma adolescência totalmente normal, eu saía com os meus amigos, sempre gostei de esporte, então voltei a jogar bola. Eu surfava, eu nadava, eu malhava, eu treinava também jiu-jitsu e levei uma vida normal. Toda a minha adolescência e minha juventude. Aos 20 anos de idade eu tirei a minha carteira de motorista, eu dirigi, então tudo perfeitamente normal. Em 2004 eu sofri um outro baque na minha vida. Eu perdi a minha mãe. Eu tinha saído para uma aula em um cursinho e quando retornei à minha casa, encontrei minha mãe gritando com fortes dores na cabeça e levamos até o hospital e lá foi diagnosticado que ela tinha tido um aneurisma cerebral. Ela passou 10 dias ainda internada, mas não resistiu à cirurgia e chegou a falecer. Então foi uma perda muito grande na minha vida. Eu costumo dizer que minha mãe era o meu porto seguro, mas a vida é assim. Então eu passei por mais esse baque na minha vida. E em 2006, quando minha mãe faleceu, em 2004, nós saímos da nossa casa, que nós morávamos, e viemos morar em outro bairro, em um apartamento. Eu estava meio depressivo ainda, 2 anos que minha mãe tinha falecido, tinha saído de um bairro que eu tinha sido criado nesse bairro, todas as minhas amizades estavam no bairro, eu morando em outro bairro. Então eu tomei uma decisão e tomei vários medicamentos com algumas bebidas alcoólicas e tentei suicídio. A minha irmã, ela me encontrou desmaiado no apartamento, chamou o SAMU e a viatura me levou até o pronto-socorro. E lá eles fizeram todos os procedimentos e hoje eu estou aqui. Mas na época eu fazia um curso técnico em enfermagem, já era uma área que eu estava gostando já, e depois da tentativa de suicídio eu me apeteci mais pela área. Quando eu terminei o técnico de enfermagem, eu resolvi fazer o curso de socorrista. Então, o que aconteceu? Eu terminei o curso de socorrista, fiz um estágio no SAMU, e o meu sonho de vida, o meu desejo era terminar o curso de enfermagem e fazer parte da equipe do SAMU. Então, em 2008, eu resolvi entrar no curso superior de enfermagem. Quando foi em 2009, no quarto período, em dezembro de 2009, eu lutava, eu treinava uma arte marcial denominada Submission e lutava também MMA, e acabou que eu sofri uma pancada na cabeça durante um treino e veio a descolar a retina
do meu olho direito. Essas pancadas na cabeça ocasionou o descolamento da retina do meu olho direito. Eu vim sentir que a minha visão estava ruim 4 dias depois da pancada na cabeça. Eu comecei a ver uns flashes de luz na cabeça, uma névoa negra na minha visão. E eu pensei que isso era apenas uma lente de contato que eu usava. Eu pensava que a lente estava manchada, mas fui até o médico e este diagnosticou que eu tive um descolamento da retina do olho direito. Eu fiz a cirurgia no final de 2009. Dia 1º de janeiro de 2010, a minha retina descolou. E o ano 2010 foi um ano bastante complicado para mim, porque eu passei por várias cirurgias. Eu mudei de médico, então eu tinha descolado a parte superior da retina e na cirurgia a parte superior ela tinha sido colada. Então eu passava 15 dias com a retina colada, depois a retina descolava, mais 15 dias, mais um mês enxergando e descolando, enxergando, descolando, pronto. Só em 2008 e 2010, só em 2010 eu fiz cerca de umas 6 a 7 cirurgias na retina. Então foi um ano bem complicado, até que eu fiz uma cirurgia em meados de junho para julho e eu tinha voltado a enxergar. Não 100%, mas uma visão que eu tinha voltado a dirigir, tinha voltado à faculdade. E na época eu tinha uma namorada e eu fui deixar essa minha namorada na casa dela e o que aconteceu, eu presenciei um acidente, o carro atropelou uma criança e sempre eu andava com equipamentos de primeiro socorro dentro do meu carro. E eu não pensei, eu estava num pós-cirúrgico ainda, em recuperação, mas eu não pensei, eu pensei apenas na vida da criança, eu corri para socorrê-la. Felizmente, ela teve apenas escoriações, mas nesse atendimento eu tive um estresse enorme com os familiares. Os familiares da criança estavam bêbados e teve várias diatribes entre a minha pessoa com os familiares da criança, o que ocasionou um estresse enorme. A adrenalina subiu e a pressão no meu olho ela subiu e já senti uma pontada no olho. Eu retornei para minha casa, mas no meio do caminho eu já senti que minha retina havia descolado novamente. Então, no outro dia eu fui até o médico que me acompanha e realmente ele diagnosticou que minha retina tinha descolado novamente. Este me aconselhou que eu fosse fazer uma cirurgia em Fortaleza. Então, a minha retina, apesar de estar descolada, eu ainda conseguia dirigir um pouco pela manhã. Fui dirigindo até o aeroporto. Viajei no dia 8 de novembro de 2010 a Fortaleza. E no dia 11 de novembro de 2010 eu entrei no centro cirúrgico. Só que eu já estava sentindo mesmo no centro cirúrgico que eu não iria mais voltar a enxergar. Porque o médico, ele fazendo a minha cirurgia, ele fazia sinais de negatividade quando estava realizando a cirurgia. Sinais como fazendo a cirurgia. Então, a partir daí eu percebi que eu tinha perdido a minha visão. Quando eu saí do centro cirúrgico, eu falei ao meu pai, pai, eu tenho certeza que eu não volto mais a enxergar. Ele, então, disse que eu estava impressionado, porque eu tinha passado por várias cirurgias. Eu disse, não, eu tenho certeza. Então, quando retornamos a Natal, eu fui até o meu médico, ele não conseguiu visualizar a minha retina, porque o meu olho estava com muito sangue e estava com muita hemorragia no meu olho ainda. Então, eu liguei para o médico em Fortaleza e ele disse que isso era normal, minha visão ia voltando aos poucos. E existe uma música de Raul Seixas, que o nome é Coração Noturno. E essa música ela fala o seguinte: bom dia, sol, bom dia, vida. E eu ficava numa espécie de niilismo, negando a minha vida aqui, pensando que minha visão ia voltar de uma hora para outra. Eu dormia
e quando amanhecia eu abria a janela e bom dia sol, bom dia vida, e nada da minha visão voltar. Em 2011 eu ainda tentei uma última esperança, fui fazer uma cirurgia em Belo Horizonte, um centro de referência, mas quando cheguei lá o médico ele já disse que não tem mais jeito, a minha retina foi totalmente destruída e perdi realmente a visão do meu olho direito. Então o ano 2011 foi um ano bastante complicado para mim. Eu terminei um relacionamento de 7 anos, eu não queria que a minha namorada na época ela ficasse ao lado de uma pessoa com deficiência, e o que eu queria era ficar só, porque eu só pensava naquele momento em suicídio, pois toda vez que eu abria a janela e o bom dia sol, bom dia vida, eu não via o sol, então na minha cabeça só vinha a questão do suicídio, mas ao mesmo tempo eu tive algumas muletas metafísicas que me sustentaram muito, que no caso foram as músicas de Raul Seixas e um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche. Esse filósofo ele fala muito da questão do forte, de não negar essa sua existência, de não transcender a sua existência, de viver a vida como ela é. Então eu fui sempre ouvindo a filosofia de Nietzsche e resolvi lutar. Então, ouvindo algumas músicas de Raul, como Por Quem os Sinos Dobram, Aquela Coisa, Eu Sou Egoísta, entre outras músicas, fizeram que o super-homem dentro de mim ele ressurgisse. Então, eu vou pegar o violão, tocar só um pouco de uma música de Raul. Tem um espaço aqui que fala mais ou menos assim. Só. Mas é preciso você tentar, mas é preciso você tentar. Talvez alguma coisa muito nova possa lhe acontecer. Talvez alguma coisa muito nova possa lhe acontecer. Então, foi preciso tentar para que alguma coisa muito nova me acontecesse. Uma outra música, que é Porque os Sinos Dobram, ele fala: coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais. E esse eu sei que você pode mais, ele me ajudou bastante. Então, eu resolvi lutar. E em 2013, não negando a minha existência, eu resolvi entrar numa faculdade de Direito. Fiz vestibular, encontrei com minha primeira barreira, que uma pessoa com deficiência visual, para fazer o vestibular, e tive que fazer a prova escrita. Até hoje eu quero saber o que passou na cabeça das pessoas, como uma pessoa deficiente visual vai transcrever uma redação. Acabou que eu fui reprovado, claro, mas eu relatei à faculdade, levei mais uma vez o laudo e disse que teria que ter a necessidade de um ledor para que eu fizesse a prova, e aconteceu que eu passei no vestibular para Direito. E foram 5 anos muito difíceis para mim, que o curso de Direito é um curso bastante puxado. A faculdade que eu entrei não tinha as mínimas acessibilidades, várias barreiras metodológicas, e eu fui lutando. Em 5 anos de curso, o que eu fazia? Eu levava o gravador para a sala de aula, eu gravava toda a aula, chegava em casa, revisava a aula e colocava o assunto que foi dado em sala de aula,
no YouTube, e assim passei os 5 anos de curso. Sempre tirei notas boas na faculdade, eu terminei o curso de Direito nos 5 anos previstos. Inclusive, eu passei na minha primeira OAB, eu passei na OAB antes de terminar o curso de Direito, eu passei no nono período. E a minha monografia, eu costumo dizer, juntamente com a minha orientadora, que foi, na verdade, uma monofonia, porque eu não apresentei nada escrito, minha monografia ela foi toda oral, né? Foi uma monofonia, realmente. E hoje eu sou advogado, eu sou advogado atuante, sou pós-graduado em Direito Penal, em Direito Processual Penal, fiz uma pós-graduação online, através de umas tecnologias assistivas, como no meu computador, por exemplo. Quando eu vou mexendo no meu computador, ele tem um programa chamado NVDA, então tudo que eu mexo no computador, ele vai falando. Da mesma forma, no meu celular. Tem um programa chamado Talkback, que me auxilia muito, então eu consigo digitar no celular, eu consigo entrar em aplicativos, então eu consigo ter uma mobilidade boa através dessas tecnologias assistivas. Então hoje, eu sou noivo, eu estou em um relacionamento há 6 anos, o nome da minha noiva é Cristina, então 6 anos já de relacionamento duradouro. Ela me conheceu já depois que eu perdi a visão, então ela me conheceu já cego, e mesmo assim não teve nenhum tipo de preconceito, e estamos juntos. 6 anos, hoje eu vivo uma vida normal, eu moro só, eu faço tudo dentro da minha casa, eu cozinho, eu limpo, eu coloco roupas para lavar, então quando você tem a força de vontade, quando você tem aquela espécie de esperança, entendeu? De ser superior a si mesmo, de não ser superior aos outros, de ser superior a si mesmo, de mostrar essa sua força de vontade, então você consegue. Então eu vivo a minha vida como eu relatei, eu saio com os meus amigos, eu vou a barzinho, eu vou à praia, eu pratico esporte, hoje eu voltei a malhar, que é uma coisa que eu gosto. Eu não luto mais, mas tenho vontade de voltar a treinar jiu-jitsu. Mas o que eu quero dizer é a força de vontade, realmente, como o Raul fala, faça, fuce, fosse, vai, derrube essa porta, enfrente essas barreiras, chute essas barreiras e vá até a vitória. Não diga que a vitória está perdida, se é de batalhas que se vive a vida. Tem uma outra música que é DDI que fala: não é só novena, terço e oração. Em vez de resmungar, eu quero ver vocês em ação. Então, eu vivo em ação constantemente. Hoje eu tenho uma banda de rock, tem uma banda que só toca o Raul Seixas, é uma homenagem que eu faço a Raul, o nome da banda é Raulogia. E eu sou o vocalista da banda, então toco violão, toco guitarra. Como eu disse, vivo uma vida normal, entendeu? Não totalmente normal, é claro que não vou ser hipócrita, eu tenho que algumas coisas eu preciso sim de auxílio, como ir a um supermercado, pagar uma conta, preciso sim de auxílio, mas eu tento ser o mais independente possível, eu tento viver a vida da minha forma, com essa deficiência, não abaixar a cabeça e sempre lutar pelos meus objetivos e na arrancada para o futuro, sem nunca pedir arrego, como fala Raul, nos olhos cegos do morcego. Então, o vídeo hoje foi diferente, foi um vídeo mais longo, mas eu quis passar um pouco da minha trajetória de vida para vocês, relatar que eu não nasci deficiente visual, eu me tornei deficiente visual. E finalizando, partindo para a conclusão, hoje, como eu estou deficiente visual, eu vejo a dificuldade de ser uma pessoa com deficiência, principalmente na questão da acessibilidade. Então, a acessibilidade hoje, como é um direito difuso, é um direito de todos, um direito da criança,
da gestante, da lactante, do obeso, da pessoa com deficiência. E muitas das vezes a pessoa com deficiência ela não consegue desenvolver os seus objetivos apenas por barreiras do tipo metodológica, como eu passei, né? Barreiras pedagógicas, barreiras atitudinais, que são atitudes de algumas pessoas, preconceitos, barreiras tecnológicas, entre algumas barreiras. Então, quando há o rompimento dessas barreiras, a pessoa com deficiência ela consegue, sim, ela consegue viver normalmente. Então, é isso. Mais uma vez, foi um vídeo realmente longo, quero pedir desculpas a vocês, mas terminando com o Raul, quero deixar uma frase, que eu já citei, que é: na arrancada para o futuro, sem nunca pedir arrego, sem jamais pedir arrego. Até mais, pessoal.